E vocês então são a quinta turma que está passando por essa conversa, tá? Vocês vão ser apresentados a um conhecimento que não é novo, entre aspas, tá? A ultrassonografia existe já há algumas décadas, mas a ultrassonografia especificamente usada com fins de salvar vidas, fazer diagnóstico em tempo hábil para que se tome uma conduta, isso é uma coisa muito nova, muito recente, tá? E isso que a gente está fazendo aqui, eu apresentar um projeto para vocês, capacitar vocês, treinar vocês, selecionar, para vocês passarem a fazer aquilo que foi ensinado na prática. Isso de fato é uma coisa muito pioneira, até onde eu tenho conhecimento. Não tenho conhecimento de outro grupo, eu falo do ponto de vista de planeta, tá? Que esteja fazendo isso num momento atual que a gente vive. Qual que é o grande objetivo, pessoal? O objetivo é a gente mudar desfecho, mudar realidade, mudar número, estatística, tá? Quem que já presenciou, já participou de um atendimento de parada cardiorrespiratória? Levanta a mão. 30%, 40% da turma. 30%. Tá? Se vocês que participaram, que vivenciaram o atendimento de parada cardiorrespiratória, vocês que participaram, quantos dos casos que vocês presenciaram, 1, 2 ou mais, o médico que estava conduzindo a parada teve segurança para tomar uma conduta pensando... Primeiro, das cenas que vocês observaram, quantas vezes o médico conseguiu chegar no diagnóstico etiológico da parada cardíaca? Eu digo isso pelo seguinte, todo paciente que para, ele para por um motivo, ninguém para à toa. Existe um substrato que leva esse coração a falhar, baixo débito e parada cardíaca. Quantas vezes vocês que participaram, que viram o médico conseguindo chegar na causa etiológica de certeza, bater o martelo e dizer, esse paciente tem isso, eu tenho certeza absoluta, por isso eu vou tomar tal conduta? Quantos? E essa percepção que vocês tiveram não é uma percepção isolada de vocês, é uma percepção de todo mundo. Mas é o tipo de coisa que a gente não se dá conta, nós médicos que trabalhamos em sala de emergência, terapia intensiva, pré-interhospitalar, a gente não se dá conta do quão é difícil a gente identificar um diagnóstico etiológico, uma causa que leva aquele paciente a parar. Tá? Eu vou falar isso mais um pouquinho. Tá? Então eu sou emergencista de formação, depois que eu passei pela residência, eu me adaptei, adaptei muito bem ao uso do ultrassom, sem pensar muito em detalhes. Mas o que isso quer dizer? Então, assim, eu consegui de fato absorver muito bem o objetivo do ultrassom, para minha tomada de conduta no atendimento dos meus pacientes. Tá? E aí, no meio dessa conversa toda, surgiu essa interrogação, mas para aí, por que a gente atende paciente em parada cardíaca e a gente não consegue fazer diagnóstico? E o ultrassom passou a ser uma ferramenta, eu passei a fazer isso, a usar durante a parada cardíaca, e passei a ver coisas que eu não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo, eu não entendia. E aí eu fui aprofundando o estudo, e fui identificando causas onde eu podia identificar, tratar e dar uma chance daquele paciente sair da parada cardíaca. A gente está falando aqui, pessoal, de dar chance, de fazer alguma coisa diferente do que a gente faz hoje, ou seja, fazer o ACLS, beleza, e faz. Fica naquela coisa toda. E a gente não consegue fazer diagnóstico, essa é a nossa realidade. O ultrassom te dá a possibilidade de inferir um diagnóstico e tomar uma conduta, que dá a chance do paciente sair da parada cardíaca. Pode ser que ele saia, pode ser que não, tá? Mas é de fato uma situação que a gente até hoje não consegue ultrapassar, uma barreira que a gente não consegue ultrapassar. Tá? E o ultrassom veio para isso. E o objetivo dessa pesquisa especificamente é demonstrar através de números isso que está acontecendo. É uma pesquisa de mestrado, é um projeto de mestrado, eu vou falar para vocês mais adiante, e tem um objetivo muito simples. A pergunta da minha pesquisa ela é muito simples, e tudo o que tem por trás disso é uma tentativa de fazer diagnóstico, tomar conduta e salvar aquele paciente. Tá? Isso precisa ser melhorado ao longo, na medida que a pesquisa vai acontecendo, certo? É um caso clínico, são casos reais, são 2 ou 3 casos que eu coloquei, tá? De uma paciente de 57 anos que foi atendida em casa, prostrada, um pouco mais cansada de manhã cedo, paciente obeso, tá? Chamou o SAMU, o SAMU coletou, fez uma glicemia, glicemia capilar, estava acima do limite de leitura, high.
funcionaram o acesso e levaram para a sala de emergência. Essa paciente chegou hipotensa, desaturando, um pouquinho mais cansada, feita uma gasometria, admissão, glicemia rápida, certo? E hipotensa. Até prova em contrário, até onde a medicina nos fornece substrato teórico, essa paciente tem uma certa acidose diabética. Uma erisipela na perna fazia com que a história ficasse um pouco mais plausível. Infecção que desencadeou um primo diagnóstico de diabético, blá blá blá. Protocolo, água, volume, soro. Essa paciente recebeu 3 litros de soro fisiológico, apertando aqui. Ao final desses 3 litros ela mantinha os 80 por 40. Não fui eu que precisei o primeiro atendimento, eu estava de plantão, atendendo com outro paciente. E quando eu observei isso, passaram de 30, 40 minutos, eu pedi para o meu colega para examinar essa paciente com ultrassom. Fiz um protocolo, o protocolo que a gente está validando aqui em Salvador, certo? Essa paciente não respondeu ao volume, foi ficando mais frustrada, cianótica, já estava, piorou, com aporte de oxigênio alto fluxo, não dava conta de manter uma saturação mínima, e essa paciente estava evoluindo para choque, uma situação de pré-parada cardiorrespiratória. Então eu fiz um protocolo. Eu vou mostrar, é só essa imagem que eu vou mostrar para vocês, tá? Não tentem entender agora, vai ter um momento para vocês entenderem ela, vocês vão entender, certo? Do protocolo, a imagem que para mim mudou o diagnóstico foi essa, tá? Essa aqui é uma janela apical com as câmeras, tá? E ela tem uma alteração no movimento do ápice do ventrículo direito, uma alteração compatível com um único diagnóstico, certo? Um diagnóstico grave. O que eu fiz foi solicitar uma angiotomografia de tórax para essa paciente, que mostrou trombose, embolia pulmonar, trombo nas artérias, tronco da artéria pulmonar, bilateral. Diagnóstico de embolia pulmonar maciça. Então essa paciente foi para a sala de tomografia, a gente desceu, voltou, confirmou o diagnóstico, nós trombolizamos essa paciente e encaminhamos ela para o CTI algumas poucas horas depois. Então ela entrou com o diagnóstico de cetoacidose diabética e ganhou com upgrade, embolia pulmonar maciça, certo? Só para mostrar para vocês o que ela tinha, esse movimento do ápice do ventrículo direito, a de McConnell, sugere uma hipertensão de câmaras direitas no paciente em choque, no paciente gravemente enfermo, uma história compatível ou em parada cardíaca, fortemente sugestivo de embolia pulmonar maciça. Tá, pessoal? Ela poderia estar parada, estava num choque refratário evoluindo para parada, certo? Então, ela 30 minutos para fazer o diagnóstico, 90 minutos trombólise, foi mais tempo, porque a trombólise foi feita em 2 horas, tá? E ela estava com 48 horas de entrada no hospital, após 48 horas ela estava de alta do CT, sem sequelas, tá? Uma paciente que muito provavelmente teria evoluído com uma piora do choque e óbito. O que a gente fez? A gente mudou o desfecho dessa paciente. Teria sido viável pensar nesse diagnóstico sem ultrassom? Eu acho pouco provável, porque o colega que prestou atendimento estava focado, estava atribuindo todo o choque dela a certa acidose diabética. Então não há meios de adivinhar que essa paciente tinha embolia pulmonar maciça. Outro caso clínico, aqui eu já defino, eu já mostro para vocês o que é o protocolo, tá? Que a gente está fazendo aqui em Salvador, e depois eu vou explicar a lógica desse protocolo, tá? Paciente de 42 anos que teve uma síncope em casa, foi para o posto chamou o SAMU e levou para a sala de emergência. Ela chegou estável, conversando, mas parou poucos minutos depois de ser admitida, tá? Essa paciente parou, voltou, parada curta, 2 a 3 minutos, voltava, e ela parou novamente, certo? Depois da 7ª parada, a colega que prestou atendimento, que estava prestando atendimento, também estava de plantão, mas não fiz a admissão dessa paciente. Eu solicitei a admissão para ela e passei ultrassom, fiz um protocolo de ultrassom, tá? Comecei pela avaliação de janela pulmonar. Essa aqui é a janela da paciente, tá? É a imagem da paciente, tá? Por que pulmão, pessoal? Por que eu começo meu protocolo? Por que o protocolo
protocolo que acontece aqui em Salvador, ele começa pelo pulmão. Tá? Eu vou entrar um pouquinho na parte patológica, que eu evitei fazer com as turmas, porque eu acho que o conteúdo ele tem que ser focado na pesquisa. Tá? Mas eu vou falar para vocês. Tem um francês chamado Litis, um intensivista. Ele estuda ultrassom pulmonar, ele faz ultrassom pulmonar desde a década de 70, 80. Tá? E ele identificou padrões pulmonares relacionados com determinadas patologias. Quando a gente posta o ultrassom do tórax, vai aparecer uma imagem na tela. Aquela imagem ela vai se correlacionar com algumas patologias. Certo? Quando eu olhei essa imagem, eu pensei num diagnóstico. O protocolo começa pelo L de Lang, de pulmão, e quando eu vejo essa imagem difusa no pulmão, eu penso num diagnóstico. Eu vou para veia cava inferior veia cava. Dos tipos de choque que vocês conhecem, os mais prevalentes em sala de emergência são o choque distributivo e obstrutivo. Tá? Que se tem uma correlação com o diâmetro anteroposterior e a variação com a inspiração do paciente em parada cardíaca, completamente diferentes. A veia cava no choque obstrutivo, ela vai estar túrgida e pouco variável, e no choque distributivo ou hemorrágico ela vai estar fininha e variando bastante, mais de 50%, tá? Na visão, na variação visual, qualitativa. Então, o meu protocolo ele faz isso, ele pega uma possível patologia pulmonar, identificada com o padrão pulmonar, vai corroborar com o padrão de veia cava inferior, esse choque distributivo ou obstrutivo. Tá? O que eu ia dizer? Uma coisa que eu ia falar. É um grande quebra-cabeça. A gente começa uma parada cardíaca com ultrassom, a gente está frente a um grande quebra-cabeça. A gente não sabe o que tem. Então, a ideia desse protocolo é pegar esse quebra-cabeça, reunir essas peças e chegar ao final em um possível diagnóstico. Tá? Essa aqui é a janela, então, pulmão, veia cava inferior, janela cardíaca. Primeira, na verdade essa aqui é a parasternal, essa aqui é a terceira janela. Tá? Fazendo essa janela aqui, fiz pulmão, fiz veia cava inferior e estou fazendo a janela cardíaca. Eu vou tentar corroborar finalmente a minha hipótese diagnóstica, ou seja, se eu tenho uma suspeita diagnóstica olhando o pulmão e veia cava inferior, eu preciso buscar sinais cardíacos, ecocardiográficos, daquela minha hipótese diagnóstica. Certo? Quando eu fiz o exame dessa paciente, ficou mais forte para a minha hipótese diagnóstica. Vocês estão vendo o coração bater? Eles fizeram parada cardíaca. Essa paciente estava em parada cardíaca. Ah, mas como assim parada cardíaca? A definição de parada cardíaca é ausência de pulso, responsividade, apneia. A ultrassom vai mudar a definição de parada cardíaca. O coração está parado? É parada cardíaca? Dá para questionar. Então vai mudar a definição de parada cardíaca. Essa aqui é a janela parasternal eixo curto. Tá? Corroborou através dos sinais ecocardiográficos a minha hipótese diagnóstica. E essa aqui novamente foi a janela que matou a charada para mim. Olha lá, sinal de Marconi. Essa paciente tinha do ponto de vista multiorgânico, multissistêmico, todos os comemorativos para embolia pulmonar maciça. Qual que é a diferença? Eu estava numa UPA, eu não estava no hospital. Eu não tinha a anestesia no protocolo diagnóstico. Eu tive que matar no peito, tive que brigar, discutir com a minha colega para ela aceitar a minha hipótese. E eu fiz isso. Discutimos, mostrei para ela, e no final do momento ela aceitou a minha hipótese e nós trombolizamos a paciente. Então, essa paciente de 42 anos, está dividida por 5 e com 7 paradas consecutivas, tá? Tinha uma embolia pulmonar maciça. Nós trombolizamos essa paciente início da tarde. No final da tarde, em torno de 6 horas antes da passagem de plantão, ela estava sendo transferida para o CTI. Nesse intervalo de tempo, ela chocou, ela estava com dose elevadíssima, tá? Pós-parada, por uma causa muito grave. Tá? Então, essa paciente, depois da transferência para o CTI, ela foi internada por mais 3 dias, 2 dias e meio no CTI, e teve alta, sem nenhum déficit neurológico.
nada, zero, zero. E ela andava pelos corredores brincando, né? Depois, na alta, né? Dizendo que ela tinha morrido 7 vezes, de fato. Ela fez 7 paradas. Novamente, pessoal, aqui houve uma mudança de desfecho. A minha colega não tinha absolutamente a menor ideia da causa daquela parada. Eu não tinha absolutamente a menor ideia. A gente ia continuar absolutamente sem a menor ideia da causa da parada. O que no desfecho da paciente? Um exame de ultrassom, sistêmico, que busca um substrato fisiológico, patológico, para se pensar numa possível hipótese e tratar essa hipótese. Então, ultrassom, cadeira de emergência, point of care, bedside, point of care ultrassom, a gente consegue fazer hoje, pessoal, porque os equipamentos não são, né, os grandes equipamentos de torre, que a gente usa em sala de emergência às vezes porque é o que tem. São equipamentos portáteis, pequenos, laptops. O Ivan tem esse aqui, que é só um produzinho que transmite a imagem para o celular. Todos eles têm quase ponto. Mas o grande pró, o grande favorece de fato a gente fazer esse exame em qualquer lugar é a portabilidade. É a gente levar ele para onde a gente quiser, tirar colo, bolso, tá? E fazer a imagem e identificar, fazer o diagnóstico e tomar a conduta à beira do leito em tempo real. Isso é o grande diferencial. Grande diferencial. Então, a parada cardíaca é sempre uma situação desorganizada no início, ainda mais no pré-hospitalar. Se bem que as equipes do pré-hospitalar costumam ter mais afinidade, porque trabalham juntos com mais frequência, em conduzir uma parada do que, às vezes, uma sala de emergência. O pessoal, né, que roda a turma, roda a equipe, então, às vezes é mais fácil, é mais organizado a parada do pré-hospitalar. Tá? Mas é uma cena sempre conturbada, até que a coisa vire aquela receita de bolo, a gente passe a repetir o processo, o início é sempre bagunçado. Tá? Sempre caótico. Essa aqui foi uma simulação que a gente fez lá em março, em abril, quando o Caio, que é um residente de emergência, ficou um mês todo aqui acompanhando o projeto, o primeiro mês do projeto, tá? A gente fez uma simulação. Sempre correria e é sempre uma corrida contra o tempo, pessoal. Tá? E esses dois casos que eu falei para vocês de tamponamento mostram que é uma corrida contra o tempo. Por que o médico desistiu, né, interrompeu o processo de RCT? Porque o paciente não voltou. Não voltou, o diagnóstico da causa da parada não foi identificado. Então, assim como, mais um dado que vai mudar na literatura, pessoal, assim como o infarto ele é tempo dependente, o músculo, ele é tempo dependente, né, que a gente desobstruir o vaso, a artéria punida, e voltar a fornecer oxigênio para aquele músculo. A parada cardíaca ela é tempo dependente, a causa potencialmente irreversível, ela é tempo dependente. Isso está ficando muito claro para mim, pessoal. Muito claro para mim, muito claro. Mas o que está usando como referencial hoje não? Os pacientes onde eu diagnostiquei tamponamento, pulsonei e o paciente voltou. É simples assim. Então se a gente identifica e não trata, o músculo vai parar. A recuperação vai parar. É lógico, é fisiologia. Então, quanto antes a gente identificar a causa e tratar essa causa, o paciente tem uma chance. Escuta o que eu estou falando, pessoal. O paciente tem uma chance de sair da parada. Não quer dizer que ele vai sair. Tem uma chance, mas é uma chance que, eu repito, hoje ele não tem. Então, CLS, menos que tem mudado, né? Identifica parada cardíaca, oxigênio, compressão, ventilação, BLS e, de forma mais precoce possível, identifica o ritmo cardíaco. Nós temos um grande grupo aqui de pacientes em ritmo chocável, que é um grupo menor, estatisticamente, tá? Onde o ultrassom não tem espaço, porque a terapia, repito, ela está estabelecida. Esse de lá, tirar esse paciente do ritmo desorganizado e trazer ele para o ritmo organizado. Não tem discussão. Mas existe um outro grande grupo, maior. Se todos vocês tivessem assistido parada, a gente ia ter talvez ali 30% de ritmo chocado, 30%, 40%, e o resto do ritmo não chocado. Então esse outro grande grupo, pessoal, né, a gente não vai dar choque.
vai compressão, ventilação, drogas, tá? E a cada 2 minutos a CLS é claro, trate causas potencialmente reversíveis. Trate causas potencialmente reversíveis. É isso aí. Quem que lembra? 5Hs. Vou cortar vocês. Distúrbios ácido básico, hidroeletrolítico, hipovolemia. Eu repito essa pergunta. Eu faço, eu repito essa pergunta, questionando, cutucando, instigando você a pensar. Um distúrbio eletrolítico, uma acidose, ela é necessariamente a causa da parada? Pô, causa potencialmente reversível, então acabou de falar causa. Mas ela é necessariamente a causa da parada? Não, pessoal. Ela pode ser consequência. O paciente não fica acidótico do nada. Existe um substrato fisiopatológico que faz esse paciente ficar acidótico. Então, tratar a acidose, a gente está tratando uma causa potencialmente reversível? Não necessariamente. Eu acho que... hipovolemia. Claro, o paciente hipovolêmico, desidratado, séptico, choque hemorrágico, né? É uma causa? Não sei. Acho que aqui fica um pouquinho confuso a definição, o que causa e o que é consequência. Tá? Mas como é que a gente faz o diagnóstico? Isso aqui. Distúrbio ácido básico. Gasometria, né? Conhece um monte de coisa. Glicose, eletrólito, pH, conhece um monte de coisa, né? É um excelente exame, que nem sempre está disponível. Mas, felizmente, está em boa parte das vezes, no INCA, né? A hipovolemia, todo paciente parado vai ter hipovolemia. Né? A gente vai dar volume, abre o soro. Pega 2 avocados de 14 e abre o soro. Só que o paciente infartou, tá? 4. Vamos dar volume. O que a gente vai fazer nesse paciente? Vamos tratar a morte dele, né, gente? Pois é. Se eu tinha feito essa pergunta antes, vocês acham que algum médico que trabalha em sala de emergência se faz essa pergunta? Não se faz, porque ele não vai conseguir responder, gente. Porque a gente não consegue responder. Essa é a dura realidade. Agora fica fácil, com certeza. Vai bala, gente. Vamos lá. Pneumotórax. Como é que a gente diagnostica o pneumotórax? Pode ir falando. Pode ir falando o que vocês lembram aí. Vão lembrando os sintomas, vão lembrando. Não precisa falar, mas vão lembrando. Pneumotórax, né? Diminuição do murmúrio, né? Beleza. Ok? Tamponamento cardíaco. Feedback. Beleza. Intoxicação, difícil, né? Embolia pulmonar. Dispneia, torácica, pulmão, infarto. Dispneia, torácica. O que eles falam pra gente, esses sacanas? Elevada suspeição clínica para o diagnóstico de surpresa. Elevada suspeição clínica. Olha os sintomas dessas patologias, pessoal. Olha os sintomas. Torácica, dispneia, desconforto respiratório. Isso está em qualquer livro de medicina. Vamos tentar. Feedback. Lindo pra caramba. Desvio da traqueia, ó. Para um paciente que fala, gente. Fala. Paciente... Tô doendo no peito. Paciente de parada cardíaca fala, gente. Fala. Ele vai dizer que está com dor torácica. Então, gente, como é que a gente faz o diagnóstico de surpresa? Vou deixar isso muito claro para vocês. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Para quando vocês estiverem acompanhando um médico lá no SAMU, doutor, será que esse paciente tem pneumotórax? Dá uma cutucadinha. Será que tem embolia pulmonar, doutor? Dá uma cutucadinha. Sacaneio, cara. Sacaneio, não.
nossa cadena, porque, cara, não tem como, tá? A cena é conturbada, o ambiente é crítico, poucas pessoas às vezes, uma série de fatores, né? Questões morais, questões éticas, pessoais, segurança, leva a gente a levar mais adiante o processo de reanimação, começar ou não começar a reanimação, estender por mais ou menos tempo. Tá? Um paciente de 32 anos que nós reanimamos por mais de hora, o paciente não saiu. 32 anos. O tempo todo esse paciente tinha o coração inerte, parado, silente. Então a chance dele sair era muito pouca, mas eu mesmo sabendo disso, pô, tem 32 anos, eu não vou deixar de reanimar um cara de 32 anos, mas ele entrou para estatística. Coração parado, se não ver daqui a pouquinho, não sai da parada cardíaca. Estatística. Aí, então na prática, voltou. Retorno espontâneo da circulação. Vamos conversar sobre isso também. Beleza. Se voltar, voltou. Se não voltar, este é o limite. Até aqui chegará. Não passarmos. Lembra se jogasse T's? Lembra? Essa aqui é uma janela parasternal. As duas são janelas parasternal de Schwann. Vocês vão aprender a fazer. Esse paciente tinha uma história de dispneia, de cansaço, alguns episódios de febre, 2 meses de evolução. Foi aqui, foi ali, foi numa UPA, foi na outra UPA, e quando ele chegou lá no hospital, pouco tempo depois ele parou. Tá? E eu trouxe só essa janela para chamar a atenção para vocês. Tá? Estava acidótico, carbonato lá nos pés, nada de carbonato. Ele voltou. Sabe qual foi a causa da parada dele? Vocês têm alguma ideia olhando isso aqui? Tá? Isso aqui é um corte longitudinal do coração, tá? Um ictus para as estruturas da base, um corte longitudinal, uma fatia antero-posterior do coração. Esse aqui é o ventrículo direito, esse aqui é o septo, esse aqui é o ventrículo esquerdo. Esse aqui é o átrio esquerdo, esse aqui é a válvula mitral, esse aqui é a válvula aórtica. Duas gigantescas vegetações de uma endocardite bacteriana bivalvar. E um choque desse paciente, a endocardite, o choque cardiogênico que ele apresentou. Certo? Então foi endocardite. Endocardite está na lista de subgasto de T's? Nunca vai entrar. A gente faz esse diagnóstico. Fácil. Então, tem muita coisa que a gente vai começar a aprender, a gente está vendo e aprendendo. Claro, como é que eu vou tratar isso aqui? Se ele sair da parada cardíaca, coleta cultura com esse antibiótico, né? Realmente. Mas entre saber disso, né, e não saber e ficar perdendo tempo, acho que é necessário. Né? Então, ultrassom na parada cardíaca é uma ferramenta que te permite determinar a causa provável, tá? E orientar a terapêutica adequada, né? O procedimento guiado por ultrassom. Certo? Prognóstico, pessoal, a gente sabe a hora que o paciente para. Entra na sala, a gente chega na cena, é tal hora. Mas a gente não sabe quanto tempo essa cena vai demorar, quanto tempo esse paciente vai ser reanimado. Não sabe por quê? Porque são valores nossos, muitas vezes, que determinam quanto tempo a gente vai reanimar. Estresse, cansaço da equipe, por aí vai. O fato relevante para a gente é que é o seguinte, para a literatura médica, é que existem duas situações numa parada cardíaca, do ponto de vista de prognóstico. Uma situação é quando o paciente para e acontece isso aqui, ó. Isso aqui é uma sequência de imagens, 3 momentos da reanimação do paciente. Esse primeiro momento é o paciente é uma janela subchifoide e a pessoa está comprimindo. Está ali comprimindo durante 2 minutos. E eu estou simplesmente olhando. Faz isso. Aqui é uma janela dentro da janela de 10 segundos, onde a gente para checar ritmo e pulso. Para, não tem pulso, volta à reanimação. Tá? E aqui é quando os esforços de reanimação foram suspendidos. Tá? Em nenhum momento esse paciente aqui, essa paciente, uma paciente de 53 anos, ela estava na porta da sala laranja, aguardando a consulta e teve um falecimento.
Foi levada para a sala de emergência, identificada a parada e começada a RCP. 1 minuto e meio, talvez, de delay. Ela teve uma parada assistida. Em nenhum momento ela teve retorno da circulação, em nenhum momento ela teve contratilidade miocárdica. Tem outras imagens, né? Aquela imagem do rapaz da endocardite, e teve tempo todo operação contrátil. Não tinha débito. Aquela contratilidade não gerava débito. Porque aquela imagem não é da parada, é indobuta em doses elevadíssimas, tá? Mas a imagem da parada era muito parecida. Isso era mais hipocinético, não era tão vigorosa a contração. Essa paciente em nenhum momento teve contratilidade miocárdica. Ela teve, de fato, uma parada cardíaca. Esse é um grupo de pacientes. Essa historia é essa. Tá? Esse aqui são imagens que não são do mesmo paciente, tá? Mas se correlacionam a um outro grupo de pacientes, que na parada cardíaca tem o quê? Contratilidade miocárdica em diferentes graus. Uma hipocinesia, um coração hipercontrátil, mas tem o quê? Contratilidade. Então, um grupo de pacientes, o coração está parado, morto, e um grupo de pacientes que, durante a parada cardíaca, tem o coração contrátil. Coração parado, coração contrátil. Quem você acha que sai da parada, estatisticamente falando? Possibilidade, chance, odds. Esse cara aqui, né? Esse cara tem mais chance, porque ele ainda não esgotou as reservas miocárdicas, cardíacas, energia, fosfato. Ele ainda não esgotou, a depender da causa, claro. O paciente com tamponamento, ele tem coração bom, ele não tem, é uma anatomia para poder funcionar. Tá? Mas esse cara aqui, ele sai mais. A literatura já mostra isso. A literatura já mostra que esses pacientes saem mais. Mas ainda assim são trabalhos de uma condução bem questionável, do ponto de vista de viés metodológico. Tá? Então a gente consegue prognosticar o paciente que tem chance ou não de sair da parada cardíaca usando ultrassom. Tá? E desfecho. Certo? Então, ultrassom na parada cardíaca, ele então, nos permite identificar a presença de contratilidade organizada e distinguir dois grupos de paciente. O paciente tinha sistolia barra AESP com contratilidade, que a literatura chama de AESP falsa, e na minha pesquisa eu chamo de AESP contrátil, por questão de lógica. Tá? Nós somos muito bons brasileiros em dar nome bom para as coisas, nome certo para as coisas, né? E o grupo de pacientes com sistolia barra AESP, coração parado, inerte. Que a literatura chama de AESP verdadeira, false AESP, não, true AESP, e eu chamo de AESP não contrátil. Uma questão de nomenclatura mesmo, tá? Desfecho. Tá? Ah, mas para que serve isso? Serve para que no momento que a gente tem um número estatístico validado, uma evidência forte, eu tomo uma decisão. Olha, o paciente parou, vamos reanimar. Faz ultrassom, tá? Coração parado. Eu vou estabelecer 10 minutos de reanimação, 15 minutos, não sei. Não voltou, o coração parado o tempo todo, suspende. Okay? Então eu falei para vocês, uma ferramenta diagnóstica, prognóstica, ética, a questão de reanimação, de continuar ou não, e potencializar a qualidade. Por quê? Por que isso aqui está um asterisco? Trabalhos de ressonância mostraram que quando a gente reanima um paciente na topografia de UACLS 240, a gente está comprimindo uma porcentagem significativa a via de saída do ventrículo esquerdo, ficando por onde o sangue deveria estar fluindo, o débito cardíaco. E o ultrassom transesofágico que a gente faz é o transtorácico. O transesofágico permite, durante a reanimação, reposicionar a posição da mão por conta de melhor compressão. Tá? Mas a gente não chegou nesse nível ainda. Ainda não. Então por que a gente ainda não usa? Onde é que estão as evidências? Não dá para fazer preso da cabeça da gente, né, pessoal? A gente vive no mundo de evidência e não dá para fugir dele, não dá para se esquivar e fazer a coisa da nossa cabeça. Tem que ter conteúdo, evidência. Tá? Os guidelines de 2015, a conduta PICO, né, que gera busca gerar evidência, eles perguntam, né, entre pacientes adultos em parada cardíaca,
o uso do ultrassom durante a RCP, comparado com a reanimação convencional, muda desfecho? Muda sobrevida? Eles fazem essa pergunta. Eles pegam 2 artigos, tá, que têm vieses absurdos. Esse aqui, por exemplo, um dos artigos que eles usam, tem um viés de imprecisão, amostra pequena, 16 pacientes. Qual é a validade externa de uma pesquisa com 16 pacientes? Qual é a validade? Nenhuma, 0. Mas foi o artigo que eles usaram em 2015, sendo que tem muitos outros artigos muito melhores. Mas eu acho que tem explicação para isso aqui. Tá? E outro artigo, tá? Um alto risco de viés, baixa qualidade de evidência. O que eles fizeram? Compararam pacientes em parada cardíaca clínicos e trauma. E tem um substrato completamente diferente, etiológico, um substrato etiológico completamente diferente para levar o paciente a parar, né? Não dá para misturar esses pacientes, não dá. Não dá. Então eles citam um trabalho de 2000, trabalho do Blaivas, foi o primeiro trabalho impactante na literatura, com quase 150 pacientes, onde 100% dos pacientes que tinham coração inerte, parado, silente, não tiveram retorno da circulação. Tá? Trabalhos subsequentes mostraram que não é tanto assim, mas, de fato, a porcentagem de pacientes que saem da parada cardíaca com coração inerte, silente, é 0,0 alguma coisa, certo? E no trabalho que a gente está conduzindo, com quase 20 casos que a gente teve, os pacientes com coração inerte não saíram da parada, realmente. Isso está se mostrando bem verídico mesmo. Então, o que eles falam nas recomendações de 2015? Que o ultrassom pode ser considerado durante o manejo da parada cardíaca, mas o seu uso não foi bem estabelecido. Por que não, pessoal? Por que não? Porque tem muita gente fazendo protocolo e fazendo ultrassom, sugerindo de formas diferentes. Né? Uma grande crítica que eu identifiquei, autocrítica dos trabalhos que eu identifiquei e busquei evitar nessa pesquisa, foi fazer uma avaliação uniorgânica, olhar só o coração. Muitas das pesquisas fazem o quê? Olham só o coração, se contrai, se não contrai, e buscam identificar uma causa potencialmente reversível. Outras pesquisas sugerem fazer uma avaliação multissistêmica, mas ninguém botou isso na prática, até agora. Acontece que uma série de alterações do coração, do ponto de vista de ultrassom, não são exclusividade das causas potencialmente reversíveis. Outras patologias levam alterações ultrassonográficas que mimetizam alguns dos T's da parada cardíaca. Se eu faço isso de forma isolada, eu cometo equívoco. Eu humanizo um cara que tem um corpo pulmonar, um DPOC, uma hipertensão pulmonar, que vai cursar do ponto de vista de imagem de pressão cardíaca, de forma muito semelhante ao TEP. Não dá. A acurácia do exame multiorgânico, multissistêmica, é muito maior, desproporcionalmente maior do que uma avaliação isolada do coração. Então a gente continua nessa grande dúvida, né? Então eu falei que a pesquisa é um exame que permite fazer diagnóstico, prognóstico, é uma ferramenta ética, né, que potencializa a qualidade. Vamos produzir as evidências, vamos fazer alguma coisa para mudar um pouco a realidade, né? Eu já vinha fazendo isso há tanto tempo, eu tive tantos diagnósticos, né, mas sem um embasamento científico satisfatório. Então, em 2017, o que eu fiz? Eu treinei meus colegas de hospital, tá? Treinei eles para que tivesse uma pessoa de segunda a segunda capacitada para fazer o exame na parada cardíaca. Tá? Esse aqui é o Caio, já em 2017 ele já me acompanhava na pesquisa. Aí lá no hospital onde eu trabalho, a gente começou a fazer, a gente não, né? O pessoal não animou muito. O pessoal não animou, né? Alguns diziam, Juliano, não deu tempo de ligar o ultrassom. Outros diziam, Juliano, não achei o botão de ligar o ultrassom. Então, as mais diversas desculpas e o pessoal realmente não aderiu. E aí eu fui caindo nos mesmos problemas das outras pesquisas, né? Encontrando as mesmas limitações. Minha amostra estava pequena,
Ó, trabalhos com 20 aqui, 20 pacientes, 50 pacientes. Tá? Falta de registro, aquele ultrassom não gravava a imagem. Se eu vou produzir uma pesquisa, né, eu quero mudar uma evidência, gerar uma evidência e mudar a conduta médica, isso vai ser auditado por todas as empresas. Então tem que registrar, tem que gravar, tem que fotografar, tem que filmar, tudo isso. E aí veio a ideia do Focus Project, o maior projeto de pesquisa do planeta. Eu sou megalomaníaco, sou mesmo. Não tenho a menor vergonha. Tá? Por quê? SAMU. O SAMU, o que tem a ver o SAMU nesse negócio? Belo Horizonte, pessoal. Belo Horizonte tem, em 2017, 2 milhões e meio de habitantes. Um monte de ambulâncias, 7 ambulâncias, helicóptero. Uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes. Você sabe se der quantas paradas tem no ano? Por exemplo, da lista que eu acabei de mostrar para vocês, 70, 80, 160 pacientes. Tá? Como eu falei para vocês, tem um Reason, um trabalho de 4 anos, reuniu 800 pacientes. Foram 1.000 e poucos, tá? Aí tiraram os que foram excluídos, sobraram 800 pacientes, tá? Em 4 anos. Em 2017 tiveram 3.518 paradas no SAMU de Belo Horizonte, considerando todas, né? Trauma clínico, concentração de óbito. Em janeiro de 2018 foram 238. Não foi bem esse número aqui, esse número foi superestimado. Não foi tudo isso aqui não, tá? Mas não foi metade, foi mais da metade. 100 e poucas paradas. Certo? Levei o projeto da Secretaria de Saúde. Eu estava fazendo no hospital, levei o projeto, apresentei para o SAMU. A equipe gostou, quase 50 médicos. Depois eu fui sabatinado, multado, né? Minha família, o que fazia. Mas a secretaria não me deu anuência. Não deixaram eu fazer o trabalho. Não, gaúcho, vai embora daqui, gaúcho. Aí, gente, o destino queria que isso acontecesse. Poucos dias depois, poucas semanas depois, eu recebi uma mensagem, pessoa que eu não conhecia pessoalmente, me convidando para fazer um capítulo de livro sobre ultrassom no pré-hospitalar. Claro, professor, óbvio, tudo jóia, beleza. Aí, cara, óbvio, né? Eu tava deprimido com a história do projeto. Já que, pô, no pré-hospitalar, vamos lá. Né? Tem mais ambulância, tem helicóptero, tem os veículos. Pô, chegou muito rápido, vi a mensagem dele. Eu vi no Facebook, que massa, cara. Pô, cara, não tem dinheiro pra comprar um outro ultrassom. Eu vou xingar o Ivan. Não sobrou um real. As pessoas só investem naquelas... Porque aparece, né? Uma ambulância nova aparece. Tem. Uma ambulância nova aparece, claro. Não. Pode, tinha 50 ambulâncias, cara. Consegui trocar frota assim. Nossa senhora, cara. Lancha. Cara, a gente fez atendimento numa lancha. O cara fez atendimento numa lancha, mas era um paciente que estava figurando. Foi fantástico. Você sabe a loucura? A última dele na aula, ele disse assim, Aleia, eu preciso lhe contar, no meio da aula. Eu preciso lhe contar. Você sabe qual foi a minha última? Eu acordei de madrugada. E aí pensei o seguinte, a gente não tem um veículo rápido, depois a gente vai ter a lancha rápida. Aí vocês estão rindo, pois o projeto. Aí aí ele disse, isso mesmo, isso que você está pensando. Eu sempre normalmente atrás, eu sempre na frente dando aula. Isso que você está pensando, eu digo, minha nossa, depois ele fez o projeto. Tem uma lancha maiorzinha, lancha rápida, lancha rápida. Pra chegar lá. Tá bom pra vocês? Gente, eu dou risada. Eu acho que o precedente tem que ser o drone. O grande precedente. Tem que ser o drone. De quê? Drone. Sim, o precedente de quê? Meu amigo, o drone não carrega paciente, não. Paciente não, né? Então, coisas melhores. Tu sabe do que eu tô falando? Vai embora. Gente, eu não mereci. Tá. Aqui, então, pessoal, eu vim em agosto do ano passado, eu vim aqui, apresentei, né, para um grupo pequeno, mas o Alessiano estava junto, o Ivan estava junto, e aí encaminhei o projeto para a secretaria, e em dezembro, só que chegou em 2 de janeiro, né, meu presente de Natal, de Ano Novo, a anuência da secretaria para fazer o projeto aqui, tá? E é isso, tá? Teve aprovação da secretaria. Acontece que todos os artigos, guidelines, tudo, de ultrassom na parada cardíaca, de ultrassom contra-queda, ultrassom de emergência, é feito com
residente de emergência, médico formado, médico com especialização, tá, pessoal? Mas o Ivan me falou que aqui em Salvador não era bem assim. No SAMU, para fazer um exame de 10 segundos, focado, rápido, aquela coisa toda, eu ia ter à disposição acadêmico de medicina. Não, isso aí. Acadêmico de medicina, tá bom. Desisti, claro. Não, estou aqui, né? E aí eu fui para a literatura de novo, tá? Então tem vários trabalhos fora daqui, e alguns incipientes aqui no Brasil, que já ensinam ultrassom na graduação, para acadêmico de medicina, tá? Então, a gente não está inventando a roda. A gente está inventando a roda, pessoal. Porque no SAMU, no pré-hospitalar, ninguém fez isso no planeta. Ninguém. A gente está inventando a roda assim. Não, você não está inventando a roda porque não existe internato oficial no SAMU, só aqui. Já começa daí. Já começa daí, né? Aí, somado a isso, você me traz esse projeto. É para eu ficar de cabelo branco, gente. Não está vendendo contra o envelhecimento. Exagero! Eu e meu filho sabemos disso. Não tem, pessoal. Essa realmente é a primeira pesquisa que trabalha com acadêmico, capacita para fazer esse exame, para tentar gerar uma evidência estatística aí, certo? Mas pra vocês terem uma ideia, esse aqui é um trabalho, um artigo de 2013 de ultrassom, tá? Treinamento de ultrassom avançado, programa avançado na Universidade de Ohio. Tem coisa pra caramba, aqui tem FAST, eles ensinam FAST, aneurisma de aorta, tromboembolismo, vai embora, tá? Vai embora. Para acadêmicos do quarto ano. Não tem coisas acontecendo por aí. A gente tem que estar para trás mesmo, tá? Só que é o seguinte, dentre as críticas das pesquisas, uma das críticas mais prevalentes é que os médicos que estavam conduzindo a parada cardíaca tinham acesso à imagem de ultrassom. E isso influencia na conduta. Uma coisa é prática médica, outra coisa é pesquisa. Não dá para confundir as coisas. Se eu quero fazer uma pesquisa, eu tenho que ser o mais metodológico, corretamente falando, possível, né? Mais fiel à metodologia. Então eu optei por cegar o médico. O médico ele não deve ter acesso. Então quem for selecionado aqui, vai botar uma mãozinha assim na frente do médico, porque eu sei que eles estão vendo todas as imagens. Então a curiosidade humana é um negócio a ser estudado. Mas assim, no escopo da pesquisa, o médico não é para ter acesso à imagem. Tá? Versus um acadêmico de medicina treinado, treinamento curto, né, bem intenso, tá? Para fazer um exame rápido, para que a gente consiga gerar evidência de diagnóstico. A pergunta da pesquisa, na verdade, pessoal, ela é muito mais simples. É desfecho. Eu quero só mesmo gerar evidência, né, do coração contrátil, inerte e coração contrátil. E mostrar que quem realmente tem coração silente sai menos aparado. Mas esse aqui é a cereja do bolo, certo? Fazer esses diagnósticos, intervir e salvar a vida do paciente. Mas como é que fica a questão ética? Você está lá, faz o exame e vê que tem um tamponamento, vê que tem uma embolia pulmonar maciça, o paciente tem um aneurisma de aorta, alguma coisa assim. Tá? É uma pesquisa, não tem obrigação legal de intervir, pesquisa. Mas eu não estava me sentindo confortável com isso, tá? Então eu fui atrás de tentar melhorar isso, uma saída para isso. Encontrei na telemedicina uma possibilidade, tá? Esse aqui é o meu escritório de telemedicina, são as minhas telas lá. Tá? Esse aqui é uma taça de vinho. E aí como é que acontece? Isso aqui é uma simulação que eu falei para vocês mais cedo. Então, esse equipamento aqui, que é o que a gente usa na pesquisa, enquanto o exame é feito e quando a internet funciona, você acessar vivo, eu acompanho em tempo real as imagens que estão sendo geradas. Esse aqui é o primeiro caso, pessoal. Primeiro caso da pesquisa, tá? Primeiro dia da pesquisa. Eu estava saindo para comprar uma HD externa, que eu tinha estourado todas as minhas memórias, tá? Não tinha mais espaço para nada, e aí entrou uma parada. Daí eu parei,
carro, a gente conectou as telas, não foi esse caso aqui, tá? Mas eu estava acompanhando em tempo real as imagens que estavam sendo geradas, tá? Isso aconteceu muito poucas vezes, infelizmente. Tá? Então aí eu tiro o viés ético, ou seja, eu vejo o que está acontecendo, eu só faço o protocolo, eu vejo a imagem, eu pego o telefone e ligo para o médico. Pego o telefone e ligo para o médico, discuto o caso e a gente, se ele concordar, toma uma conduta. Analisar, fazer paracentese, paracentese, enfim, fazer expansão polêmica, se o paciente tiver polêmica. Tá? E aí nesse segundo desafio que foi treinar acadêmico de medicina, de fato. Tá? Então a gente começou lá, a primeira turma, a turma de abril, certo? Deixa eu ver aqui. Alguns desses colegas aqui de vocês continuam na pesquisa, usando o tempo livre para pegar plantão e fazer. Alguns deles, né, o Deiró e o Ravel e a Thaís aqui, né, são monitores hoje da pesquisa. A Larissa está aí também, Rafael, Larissa e... Larissa. A Larissa também, né? É. São monitores do projeto hoje. Tá? Turma de maio, turma de junho. Faltou não, abril, maio, junho. Tá? Julho. Então, o Deiró, a Thaís, a Laís, essa aqui conhece aqui? Então a gente fez uma turma bem boa, a gente está organizando um grupo de monitoria que é para tentar otimizar esse treinamento. Tá? Turma de agosto, foi aniversário da Pro, uma festinha para ela. Tá? Ficou legal. E essas aqui, pessoal, são imagens geradas por eles em atendimentos reais, tá? Então, tudo que eu pedi, assim, preciso, que é uma imagem que eu consiga avaliar, interpretar, para pensar na minha pós-diagnóstica, aos trancos e barrancos está acontecendo cada vez melhor. Eu passei a cobrar todos os dias a dupla de plantão do dia e da noite treine e mande as imagens do treinamento para mim. Isso facilitou demais porque as imagens no momento da parada cardíaca ficassem com uma qualidade melhor. Tá? Essa aqui foi uma situação onde a gente fez intervenção mesmo. O paciente teve um mal-estar, uma dor torácica, parou, uma senhorinha já idosa já, mas eu acompanhei as imagens, estava acompanhando em tempo real, e quando eu peguei aquele quebra-cabeça de pulmão, VH e 2 janelas cardíacas, eu pensei em TEP, peguei o telefone, falei com o médico e eles trombolizaram a paciente. Ela voltou, mas depois ela acabou parando, voltou, parou. Em função da idade, o pessoal optou por não dar mais seguimento. Mas o interessante é que eu fiz a hipótese diagnóstica, ela foi levantada olhando somente as imagens do ultrassom. Eu não tive acesso a nenhuma informação da história clínica da paciente. Esse caso aqui, inclusive, a gente vai apresentar no Congresso da Abramed, o pessoal fez um relato de caso dele. Então todas são imagens geradas com excelente qualidade, né? Pela turma aí. Então, isso aqui. Só para falar para vocês, só para citar, tá? Esse treinamento que a gente faz aqui, ele é parte de um curso que eu dou, que eu criei lá em 2018, quando eu treinei meus colegas, tá? E surgiu uma demanda de ter outras turmas e eu acabei criando um curso de literatura e estruturei um curso de ultrassom na parada cardíaca. Então, o que a gente faz, o treinamento que a gente faz aqui é uma parte desse treinamento grande aqui, focado na questão de imagens. Tá? Por que isso aqui, pessoal? Golden Seconds, 10 segundos. A gente tem Golden Hour da trauma, né? Golden Hour da sepse, e tem os 10 segundos. E são Golden Seconds. Mais do que o trauma, eu diria, mais do que a sepse, onde às vezes tu não respeitar aquela janela de tempo não vai ser tão ruim assim para o paciente. As 4 horas e meia da trombólise, né, do AVC, que também é fundamental. Mas aqui são 10 segundos, pessoal. São 10 segundos que a gente tem para fazer uma janela. Janelas, múltiplas janelas, tá? Vários trabalhos surgiram a partir de 2018
Esse aqui, o que eles fizeram? Eles colocaram uma câmera posicionada para a marca do paciente, pegando toda a equipe. Eles simplesmente cronometraram. O pessoal fazendo a reanimação, um grupo controle e um grupo usando e um grupo não. Um grupo usando e um grupo não usando ultrassom. Tá? No atendimento de parada cardíaca. Sem ultrassom, o tempo médio, sem o retorno da reanimação, tá? Sem compressão torácica, foi de 13 segundos. Com ultrassom, 21 segundos. Chegando até 24 segundos. O que isso quer dizer? O pessoal fica tentando fazer janela e não retoma a compressão torácica. Não preciso dizer o quanto isso é absurdo. A gente sabe que a reanimação, a RCP é fundamental para o retorno de circulação, além claro de identificar a causa da parada. Ficar sem comprimir é muito pior, infinitamente pior. Então, se é para ser assim, não dá, não faz, não usa. Estou fazendo o arroz com feijão, tá? Mas não usa. Tá? Então, eu tenho feito esses treinamentos e acho que eu vim palestrar no congresso aqui. Eu fui ano passado no congresso da Abramed que teve, palestrei sobre pressão na parada cardíaca e a convite do Ivan da Licânia vou voltar esse ano para falar aqui no congresso Nordeste também de pressão na parada cardíaca. É isso aí, é prática, muita prática. Porque a ideia é o quê? A ideia é tentar equilibrar um pouquinho essa balança, esses pacientes onde a gente tem uma causa evidente, identifica, trata, tira esse paciente da parada cardíaca, com esse grande grupo de pacientes muito maior, muito mais volumoso, não tem hoje chance de sair da parada. Tá? Último caso, esse aqui é um caso real também. Tá? Paciente da minha idade, que foi levado pelo SAMU da cidade onde eu trabalhava, onde eu dei alguns poucos plantões, para constatação de óbito. Esse paciente teve um rebaixamento de consciência, uma inconsciência, irresponsabilidade. A família, o familiar tentou chamar ele, não acordou e chamou o SAMU. O SAMU chegou em torno de 40 minutos depois da ligação, esse episódio aí. Ele estava inconsciente, estava sem pulso, a regulação orientou a equipe a levar ele para o hospital, para constatar o óbito. Certo? Chegando lá, eu fui examinar ele, constatar o óbito, e eu percebi que estava com a pele um pouco quente, talvez mais do que deveria um paciente há 40 minutos parado. Né? E aí fui fazer o exame de ultrassom. E o que eu vi foi isso aqui, uma área hipocinética, anecoica, circundando o coração, com o fluxo ainda na cava intrahepática, fluxo sanguíneo. Certo? Então, na minha opinião, esse paciente tinha também uma causa potencialmente tratável, talvez reversível de parada cardíaca. Mas o deprimente é que esse paciente não teve essa oportunidade. Ele não teve a chance de talvez sair da parada cardíaca. E obviamente o para óbito. O grande objetivo dessa pesquisa é evitar justamente isso aqui. Justamente isso aqui. Que acontece todos os dias. Todos os dias. Tá? Então esse aqui é o final, é o mesmo vídeo aqui, tá? Pacientes de parada cardíaca, causas potencialmente reversíveis, quantos pacientes nós toleramos perder, né? Ele fala que 70, provavelmente 70. Vocês não vão ver essa, mas só para dar um pouquinho de drama. Eu gosto muito. 3.500 paradas por causas potencialmente reversíveis. Que número você aceita, doutor? Aceitável? 70 talvez. 3.500, o que são 70 casos, né? 3.500. Quem são essas 70 pessoas que a gente aceita? Quem pode ser? Pode ser nosso familiar, família, parente.
Então, não é aceitável, não é mais aceitável, por exemplo, a paciente que a gente pode tratar, salvar esse caso. Não é mais aceitável. Ok? Agora falta pouco.